Agora em Retratos, as consequências do uso do álcool e outras drogas. Assim que eu separei, deu aquela depressão, aí ficou aquelas coisas todas, aí entrei em bebida e aí fui parar na rua. Pior momento da minha vida. E como os idosos estão largando o vício com a ajuda de um projeto da ADRA na Bahia. Eu consigo mostrar para ele que eles conseguem esse mesmo prazer, que é a liberação de dopamina, serotonina, de outra forma. Na ortoterapia, né, quando ele mexe com a terra, nessa questão do sol, de receber a luz do sol, da fé também. Em um cotidiano de tanta correria e desigualdade, a indiferença se tornou parte de nossas vidas. Vítimas de emergências ou aqueles em condições de vida precárias acabam muitas vezes ignorados. Mas que histórias podemos descobrir quando pessoas em necessidade encontram compaixão? Eu sou Fernanda Beatriz e vou te mostrar biografias de vidas transformadas por uma segunda chance em Retratos, Histórias Não Contadas. Estamos em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Uma cidade grande em território e repleta de verde. Verde, inclusive, que dá título ao município, porque Camaçari é o nome de uma espécie de árvore. Mas olha, apesar disso, Camaçari é conhecida mesmo como polo industrial, porque abriga grandes indústrias. E isso coloca o município na posição de segunda maior economia do estado. Uma outra característica são seus 40 quilômetros de praia. E por ser tão grande em território, a cidade é dividida em 3 distritos. O distrito sede é o coração administrativo e industrial. Os outros 2 são Abrantes e Monte Gordo, áreas em plena expansão. Uma das cidades mais ricas da Bahia, cidade cheia de indústria. E nós temos aqui praias maravilhosas. A gente tem a possibilidade de explorar o ecoturismo por aqui. O cenário de Camaçari revela muita semelhança com a realidade da capital, Salvador. E isso acontece não só em questões positivas, como o crescimento econômico e as belezas naturais, mas também em pontos negativos que são compartilhados por toda a grande Salvador. Olhando para essa grande região, essa grande capital, né? Salvador e região metropolitana, que a gente observa assim, uma necessidade muito grande de atenção às comunidades. Comunidades que sofrem com problemas que são comuns em grandes centros urbanos. O uso de álcool e outras drogas é um deles. Dados de 2021 apontam Salvador como a 4ª capital com o maior número de pessoas que consomem grandes quantidades de álcool de uma só vez. E o consumo excessivo pode levar ao vício. Todo vício há uma falta. Por isso que acontece o vício, porque eles vão buscar nas drogas, sejam ela alcoólica, né? Uma falta que não conseguiu, um conflito que não conseguiu resolver, uma falta que não conseguiu resolver. Esses vícios não só comprometem a saúde física e mental, mas também provocam impactos devastadores na vida social, afastando a pessoa da família, causando perdas financeiras e, em casos extremos, levando à condição de rua. E foi para ajudar essas pessoas que surgiu o Provida, um projeto da Prefeitura de Salvador que é executado pela ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. A gente tem uma parceria com a Prefeitura de Salvador. A gente conseguiu, através de termos de colaboração, nós trabalhamos com idosos em situação de vulnerabilidade e que fazem uso de alguma substância psicoativa. Nós temos uma unidade em Cachoeira que atende homens de 18 a 59 anos. E a outra unidade fica em Monte Gordo, no município de Camaçari, que atende 59 mais, homens e mulheres. Então, as 2 unidades, nós contamos com enfermeiro, técnicos em enfermagem, assistente social e psicólogo, que atendem, acompanham e orientam essas pessoas para o abandono do uso da substância.
O projeto está em funcionamento há cerca de 1 ano e recentemente se mudou de Inhambupe para Monte Gordo. A localização do abrigo é estratégica. Se nós estamos em um lugar mais recluso, é mais fácil de você se libertar de algum tipo de vício ou até reduzir os danos desse vício. Então, nós optamos por estar mais na zona rural, mais recolhidos em um lugar onde não tem tanto acesso à bebida ou outras drogas. Além dessa vantagem, o local também traz outros benefícios relacionados às atividades que os idosos podem desenvolver. Isso porque o espaço é amplo e arborizado, abrindo possibilidades que vão além dos atendimentos com os profissionais. E aqui dentro eles têm atividades de laborterapia, raciocínio lógico, equilíbrio. Eles trabalham com atividades para a vida diária, para que eles possam lá fora poder conviver de novo na sociedade e de forma digna. É a terapia através do trabalho. E uma das atividades que fazem sucesso é o cuidado com a horta. Os abrigados dedicam tempo ao plantio de legumes e verduras. Um dos mais empenhados é o seu Natanael. Eu me chamo Natanael dos Santos, nasci na cidade de Salvador, Bahia. Estou morando em Monte Gordo ultimamente. Seu Natanael enfrentou muitos desafios ao longo da vida. Aos 22 anos, ele perdeu a sua mãe e teve que cuidar das 2 irmãs sozinho. Foi nesse período que ele se envolveu com o álcool. E ele também perdeu a visão de um dos olhos durante um acidente. Eu no treino de capoeira, teve um corpo lá de meia-lua, e eu me atrasei no tempo. Quando eu subi, quando o colega deu a meia-lua de compasso, o dedo grande do pé dele bateu no meu olho e cortou a menina do olho. Outro desafio foi o financeiro. Sem emprego, ele precisou sair da capital em busca de oportunidades e passou quase 30 anos no interior da Bahia. Quando decidiu voltar para Salvador, teve conflitos com a família, ficou sem alternativa e foi morar nas ruas. Eu já estava com depressão alta e não sabia. E aí, no outro dia, eu dormi numa passarela, perto de minha casa. No outro dia, eu fui para a Praça da Piedade. Chegando lá, encontrei uma base da Polícia Militar. Eu pedi uma informação, contei meus problemas e pedi uma informação. Isso eu já tinha dormido já 12 dias na praça. Uma equipe de abordagem social da prefeitura foi até ele e o encaminhou para um abrigo. E lá ele ficou, só que lá era um lugar que eles podiam sair e voltar a hora que eles quisessem. Então, não ajudou o seu Natanael a largar a bebida. Ele ia, bebia e voltava para dormir. Não tinha esse tratamento, esse acolhimento. Seu Natanael foi transferido para o abrigo da ADRA, o Provida 2. E aqui ele passou a receber todos os cuidados de saúde e acompanhamentos necessários para conseguir mudar de vida. A gente tem uma rotina também de aferir a glicemia, uma vez por mês ou então uma vez por semana. A administração dos medicamentos e aferindo a pressão. E observando o tempo todo. Comportamento, porque como eu atuo na área de enfermagem, eu preciso estar atenta a todos os sinais. Até para identificar alguma coisa que o corpo deles venham apresentar. Esse povo aqui é como que fosse pai e mãe de todos. Cuida da gente no geral, em alimento, em saúde, tudo, eles correm atrás. Documentação, tudo. Estou me sentindo muito bem, já falei, não tenho queixa. A rotina do abrigo é um fator importante no tratamento. Seu Natanael se mantém ocupado e usa seus conhecimentos para ajudar na casa. Quando ele veio para a gente, que ele viu a possibilidade de plantação, a possibilidade de cuidado, ele se sentiu útil ali, mas ele se encontrou dentro do nosso projeto, trabalhando na laborterapia. Ainda tenho vigor para trabalhar ainda. Tanto sim que aqui eu prefiro não parar para não perder o ritmo. Seu Natanael também viu a possibilidade de desenvolver mais o talento que aprendeu quando morou no interior da Bahia, cuidar do campo. E comecei a treinar alguma coisa com alguém, por brincadeira, por graça. Aprendi até a mexer farinha. E hoje eu consigo fazer alguma coisa com plantações. Me apaixonei por mexer com terra. Ele adora estar no meio das flores, de plantar e colher, ele gosta disso.
Então ele tem ajudado muito a gente nisso e é um poço de sabedoria. Qualquer planta que você botar aí, ela brota. Ela vai brotar. Porque esse adubo é natural, né? Porque a cinza aqui, esse mato verde vira adubo. Seu Natanael mudou muita coisa na vida. O álcool já não faz parte da sua rotina e ele tem reaprendido o que pode lhe dar alegrias. Então tem o quê? 10 meses, 14 meses, no caso, sem beber. E não sinto vontade. Ele quer realmente reconstruir o que ele não pôde fazer. Então a gente está tentando ajudá-lo nesse processo de entender de si e começar a reconstruir, porque a gente sabe que não volta. O que passou, passou. Mas é escrever uma nova história junto às pessoas que querem bem a ele. Apesar dessa conquista importante e de estar se sentindo muito bem no abrigo, seu Natanael ainda sente que falta algo, a família de volta. É um senhor com 11 filhos. Então ele tem muita gente para sentir falta. Então esse processo para ele foi mais doloroso do que o próprio deixar a bebida em si. Ter uma família grande, mas que mora longe, faz com que ele sinta que a família é, na verdade, muito pequena. É tão grande e eu não estou com eles. Então eu sinto falta. Uma extensão de família dessa, você se sentir sozinho, é inadmissível, né? Então por isso que eu acho que é curtinha. É tanto que quando a gente foi fazer reparação de danos, que é quando a nossa assistente social, ela começa a ter contato com a família para tentar recuperar esse vínculo. A gente conseguiu recuperar o vínculo de 3 das filhas dele. Eu quero voltar como pai, como amigo, não por necessidade. O seu Natanael não é mais o mesmo de quando entrou no abrigo. A gratidão em seu coração se reflete em palavras de reconhecimento e carinho, e também em canções que ele mesmo compõe. Estamos nascendo agora, queremos crescer com você, viemos lutar pela vida. A fé não pode morrer. Estou aqui, estou feliz, estou sendo bem cuidado, bem respeitado. Aqui para mim é meu segundo céu e minha segunda casa. Queremos apertar a sua mão, aonde você estiver. Estamos agradecendo ao homem de Nazaré. Laia, 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 lá. Laia, laia, laia. Laia, 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 lá. Ao homem de Nazaré. No próximo bloco, Luiz Antônio procura a ajuda da Adra e encontra forças para largar o álcool. No interior da Bahia, na cidade de Camaçari, a ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, executa um projeto da Prefeitura de Salvador, que acolhe idosos vulneráveis em situação de dependência do álcool e outras drogas. Estavam em situação de rua, alguns em contexto sim, de vulnerabilidade social, sem condições de prover seu sustento. Outros têm condições, mas devido ao uso da substância acabaram perdendo o vínculo com a família. A dependência química é uma doença. Então, quando eu esclareço isso para eles compreendem do que o que ele não conseguiu resolver lá fora devido ao tipo do vício, eles conseguem ter essa visão, né? O Provida 2 fica numa zona rural e tem capacidade para receber 35 pessoas. Os abrigados recebem não apenas uma cama, itens de higiene e uma alimentação balanceada, mas também cuidados de saúde. Além disso, o projeto garante aos idosos acompanhamento psicológico e prioriza o desenvolvimento de atividades que ajudam a superar o vício. Geralmente eles relatam aqui que por que eles usam isso? Porque traz o prazer. Então, eu consigo mostrar para ele que eles conseguem esse mesmo prazer, que é a liberação de dopamina, serotonina, de outra forma. Na ortoterapia, né, quando ele mexe com a terra, nessa questão do sol, de receber a luz do sol, da fé também. A gente aqui trabalha com atividades cognitivas,
para memórias, musicoterapia. São esse tipo de atividades voltadas para o público deles, idosos. Eles acordam, têm a rotina diária deles de higiene pessoal. A gente tem aqui meditação matinal. E aí eles trabalham com laboterapia a partir da manhã. E sempre à tarde a gente trabalha com a atividade do cronograma. Cada atividade tem um papel essencial no tratamento. E mais recentemente, eles começaram a fazer passeios. Hoje o objetivo do passeio é esporte e lazer, porque a gente vai para uma academia, né? A academia que tem na praça. Então, para eles se exercitarem, porque precisa, né, a questão do autoestima. Além de serem momentos de descontração, a equipe técnica usa essas atividades externas para avaliar o comportamento dos idosos na interação social, o que será muito importante no momento em que eles precisarem deixar o abrigo. Porque a gente sabe que na sociedade a gente vê a questão da pessoa que está em um barzinho, então a gente precisa ver como é que está a evolução deles nesses contextos. Meu nome é Luiz Antônio, tenho 62 anos, moro aqui em Monte Gordo, Bahia. Nasci em Jacobina. Nasci lá e vim para aqui. A juventude de seu Luiz se assemelha à de muitos jovens brasileiros. O contato com a bebida começou por volta dos 17 anos. O que parecia inofensivo no começo se tornou um problema com o passar dos anos, gerando conflitos em casa. A situação acarretou no divórcio dele. É porque assim que eu separei, deu aquela depressão, aí ficou aquelas coisas todas, aí entrei em bebida e aí fui parar na rua. Horrível. Horrível. O pior momento da minha vida. Eu não quero essa vida para ninguém. Seu Luiz é uma pessoa muito cativante e mesmo nos momentos mais difíceis na rua, ele conseguiu a ajuda de muitas pessoas. Muitos o receberam em suas próprias casas, mas ele sempre voltava para a rua. Ele fala que é a bombinha. Então ele falou que quando ele acordava, ele tinha que tomar uma bombinha para poder viver o dia dele. Na rua tudo é difícil, mas o mais difícil é quando você que bate 6 horas na hora de você dormir. Porque não tem lugar certo para você dormir, não. Quando cai a noite, você não chora porque a pessoa que dorme na rua, ele dorme bêbado ou dorme drogado, pronto, vamos dizer assim, para conseguir passar a noite. Ao longo de aproximadamente 20 anos, entre idas e vindas, passou pelo menos 10 anos em situação de rua. Mas a história de seu Luiz finalmente começou a mudar quando ele foi encaminhado para um albergue. Quando eu fui parar no albergue, aí foi um alívio. Passei 6 meses lá, no albergue em Salvador, ali em Pirajá. Foi na hora que eu não aguentei, uma assistente social lá. E aí eu pedi a ela fez de tudo para mim, mas não consegui. Ele passava o dia fora e voltava para dormir. Então percebeu que não tinha forças para lutar dessa maneira, com livre acesso à bebida. A diferença de seu Luiz é que ele conseguiu o aluguel social. Só que quando ele ia sair para o aluguel social, ele viu que ele não podia viver lá. Porque ele não ia dar conta de se organizar, porque ele bebia muito. Ele mesmo conversou com a equipe de abordagem da prefeitura pedindo ajuda e foi encaminhado para o abrigo da ADRA. O primeiro dia que eu cheguei aqui, eu não vou legal, eu cismei. Como aqui não pode sair, tem as regras, tudo direitinho. Se cumprir a regra tudo certinho, não tem problema nenhum. Cumpri tudo direitinho e aí não passou mais, está tudo certo. A dinâmica do lugar ajudou seu Luiz a recuperar o sentimento de utilidade e, principalmente, sua dignidade. Quando ele chegou aqui, ele ajudou a gente a desentupir esgoto, ele ajudou a gente com fiação, porque ele faz tudo. Só que ele não estava fazendo nada, porque a bebida não deixava. Então ele se sente muito, muito útil aqui dentro. Foi difícil, mas consegui. Por causa também, por causa daqui tem umas coisas que eu faço aqui, que é o esporte, tem ali uma academiazinha que a gente montou. Ela autorizou a gente tomar banho de piscina. A academia ainda é um ambiente improvisado e
e por enquanto tem um único equipamento doado por um dos voluntários do abrigo. Com ele, seu Luiz pratica vários exercícios na certeza de que isso faz bem para a sua saúde mental. Ele também se exercita na piscina e mantém o corpo e a mente ativos. A dor que ele sente é muito grande, mas ele tem se soltado e trabalhado muito para poder se recuperar. Seu Luiz agora sonha em voltar a ter contato com a família. Um avanço que está sendo conquistado passo a passo e com a ajuda de outra pessoa. Daqui a mais um tempo, que a gente vai fazer uma ligação para essa pessoa, para ela devagarzinho ir lá falar com meus filhos para a gente depois entrar em contato. Para chegar devagarzinho, entendeu? Porque eles passaram por umas coisas que eles não mereciam. Ele está indo muito bem. Ele entendeu o processo dele, ele entendeu que realmente fazia mal para ele aquilo, que tirava ele de si. Olha, minha vontade é sair daqui bem, né? Porque a vida lá fora, fiz muita vergonha, não vou mentir. E eu não quero passar por isso mais. E aqui encontrei, na verdade, aqui é uma família. O Provida 2 tem transformado a vida de várias pessoas, como o seu Natanael e o seu Luiz. Mas a Adra ainda sonha em fazer mais no abrigo para atender mais pessoas e com mais qualidade. A gente tem aqui a possibilidade de criar galinhas ou criar cabras ou peixe, abelha sem ferrão. A gente tem essas possibilidades todas. Então, se a gente conseguisse recursos, com certeza a gente teria. E nessa história a gente daria uma profissão para os nossos idosos. Mas é um investimento alto. A sede do abrigo é alugada e vários espaços que precisam de reforma estão sem uso por enquanto. Já outras áreas, como a pequena academia, precisam de melhorias para proporcionar uma melhor experiência. Além disso, há uma necessidade de recursos para medicamentos. Os que o abrigo tem hoje são resultado de doações. Se existissem pessoas dispostas a apadrinhar um determinado acolhido, tá? Ou talvez fazer doações sistemáticas para a manutenção das atividades que a gente desenvolve ali, sem dúvida aumentaria o nosso poder de ação. Serviços como o Provida podem ser agentes de mudanças, tirar muitas pessoas do abismo e recuperar a dignidade, bem como os relacionamentos familiares. A psicóloga Flávia viveu isso em casa e sabe do poder transformador do trabalho que realiza hoje. Eu sou filha também de um ex-dependente. E, assim, na minha cabeça, quando ele saiu da minha casa, eu tinha 4 anos de idade. E eu lembro como hoje que eu falei assim, ele preferiu as drogas do que a mim. E hoje é que eu aprendi isso, então eu tô curando a minha ferida, porque eu percebo que não. Como hoje eu entendo que foi uma doença, então eu perdoo ele de tudo. Então essa cura de eu perdoar o meu pai, automaticamente também eu me perdoo. A cada assistido que eu atendo aqui, e é da idade do meu pai hoje, eu faço com muito amor. A dependência química é uma doença e, por isso, precisa de tratamento. As chances de recuperação são maiores quando as pessoas que desejam abandonar o vício contam com o apoio de profissionais especializados, como é o caso da equipe do Provida, mantido pela Adra aqui em Camaçari. Ao apoiar os projetos da Adra, você ajuda pessoas como Luiz e Natanael a refazerem a sua trajetória de vida. Acesse adra.org.br e conheça mais sobre o Provida aqui na Bahia e também sobre outros projetos ao redor do Brasil que a cada dia resgatam vidas.